Mudaram os jejuns tristes para festas alegres. Parte 02, dia 28 de julho de 2025. Tal amor não é paz. Eles estão em guerra com todos os que têm em algum grau desagradá-los ou desagradá-los. Quando a graça de Deus tira um temperamento raivoso, apaixonado e malicioso, alcança uma grande maravilha. Mas então a própria graça é uma grande maravilha. E a menos que esta mudança seja feita em você, que precisa, você não verá Deus. Porque você não pode entrar no céu para ir em uma paixão lá. Depende disso. A menos que você perca seu mau humor, você nunca estará entre as fileiras dos glorificados. Deve ser conquistado e removido. Se você deseja se juntar aos anfitriões no alto, eles não têm culpa diante do trono de Deus. E assim, você deve, se quiser ser contado entre aquela multidão. Além disso, aqueles a quem Deus abençoa passaram por uma transformação quanto sua conduta com os outros. O trato justo é outro efeito da mudança. Observe o 9º versículo do 7º capítulo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: execute o verdadeiro julgamento. Isso é sempre a demonstração necessária, mas nunca mais necessária do que nova. Quando tantos nunca sonham com justiça e bondade nos negócios e na vida privada, muitos parecem não se importar com a justiça. Se a coisa vai pagar, eles vão roubar direita e esquerda. E eles só serão honestos, porque existe um velho ditado que diz: honestidade é a melhor política. Mas aquele que é honesto fora da política é o homem mais desonesto do mundo. Que Deus nos conceda graça para fazer o que é certo a todo custo. Homens cristãos, mulheres cristãos, quando a graça de Deus reina em suas almas, preferiria ser o mais pobre dos pobres do que ficar rico por um único ato contrário à retidão. Oh, amados membros desta igreja e destas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, sejam retos em todas as suas transações, claras e diretas em seus negócios, pois como você deve ser chamado de filho do Deus justo se vocês lucram com transações profanas? Outro ponto de transformação está no exercício da compaixão. Este aparece no mesmo 9º versículo do 7º capítulo. Tenha misericórdia e compadece-se cada um de seu irmão. Uma grande marca de uma mudança de coração é quando nos tornamos ternos, misericordiosos e gentis. Alguns homens e mulheres têm muito pouco do leite da bondade humana sobre eles. Você pode colocar um caso ante eles e eles vão se perguntar por que você deveria ir até eles. E quando você olha quão pouco eles fazem, você mesmo se pergunta: por que você os procurou? Muitos existem cujos corações estão trancados em um cofre de ferro e não podemos achar a chave. Eles mesmos esconderam a chave. Não há como chegar em seus corações. Um desses dias, disse a um ministro que pregou um sermão depois que haveria uma coleta: você deve pregar aos nossos corações e então você ganharia algum dinheiro. O ministro respondeu: sim, eu acho que é muito provável, pois é onde você guarda seu dinheiro. A resposta foi muito bom. É exatamente aí que muitas pessoas carregam seu tesouro. Mas quando a graça de Deus vem e renova o coração do avarento, ele começa a ser generoso. Ele tem pena dos pobres e compaixão pelos caídos. Ele adora abençoar aqueles que estão ao seu redor e fazê-los felizes. Isto é uma marca de transformação maravilhosa no caráter de alguns homens, quando o seu coração começa a sair um pouco de suas próprias costelas, e eles podem sentir pela tristeza de outros homens. Observe,
a seguir, no 10º versículo deste mesmo capítulo 7, que outra marca do povo de Deus é a consideração pelos outros. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Como ele pode ser um filho do Pai, todo generoso, que faria os homens trabalharem por salários que dificilmente sobreviveriam? Como ele pode ser um filho do Deus de amor, que defraudará a pobre mulher, cujos dedos devem costurar metade da noite, antes que ela consiga o suficiente para dar a ela mesma alívio de sua fome? Os filhos de Deus não terão nada a ver com esse tipo de coisa. Aqueles que se deleitam em oprimir os pobres e obter seu ganho com isso, serão eles mesmos beliscados na pobreza eterna. É pouco provável que entrem nos portões dourados do paraíso. Há muitos filhos de Deus que aqui viveu no mais profundo da pobreza. E quando ele chegar para o céu, longe de toda a luta e amargura, ele deve ver o homem que era seu opressor aqui embaixo, entrando na glória para sentar-se ao lado com ele? Eu não acredito. Mais uma vez, onde há uma obra de graça, ela conduz os homens à fraternidade de personagem. E nenhum de vós imagine o mal contra seu irmão em seu coração, diz o Senhor no 10º versículo deste 7º capítulo. É a mesma coisa repetida no versículo 17 do 8º capítulo. Eu devo ter certeza de que algumas mulheres se converteram se parassem de imaginar mal contra os outros em seus corações. Pois há algumas mulheres, e há alguns homens também, lamento dizer, que não conseguem pensar em ninguém sem estar pensando mal deles. Existem pessoas tão terríveis por aí, e às vezes nos deparamos com eles para nossa consternação. Eles pintam os próprios santos de Deus negro, e não há como fugir de sua calúnia. Não, deixe um homem viver a vida de Enoque, mas algumas dessas pessoas relatam mal contra ele. Calúnia não é sinal de santo, é a marca de quem é sob o domínio do diabo. Pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Deus nos salve de todos eles. Assim, dei a você um breve esboço da transformação da graça. Elas são grandes mudanças, porque Deus as opera. Quando os homens vêm a Ele e entregam-se ao poder divino, Ele tira o coração de pedra e dá-lhes um coração de carne. Amém. Tem continuação. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus eterno. Amém.